Olá, associado. Hoje receberemos o candidato Carlos Gouveia e seu vice, José Henrique, ambos do PL. Olá, Guaçuí, graça e paz. Carlos Gouveia, candidato a prefeito de Guaçuí, com o número 22. E ao meu lado, como candidato a vice-prefeito, José Henrique. José Henrique, 22. É isso aí, perfeito. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela essa oportunidade que Ele proporcionou em minha vida de estar aqui hoje, apresentando aí, falando um pouco de mim, apresentando também aí as minhas propostas de governo como futuro prefeito e empreendedor da cidade de Guaçuí. Correto? Nesse sentido. Isso aí, maravilha. Sempre para frente, no desenvolvimento, evolução, a participação de todos aí nessa administração que nós estamos desejando aí, que tenhamos sucesso e seja um Guaçuí cada vez mais feliz. Que bênção. Agradecer aqui ao Bolsonaro por a gente fazer parte aí do partido do PL 22. Quero agradecer aqui também ao nosso senador Magno Malta, que tem muito contribuído com a nossa querida Guaçuí. Nosso deputado Gilvan da Federal, também que tem contribuído em sua gestão com o município de Guaçuí, vai contribuir ainda mais ainda com nós aí na gestão, como prefeito empreendedor. Agradecer a Carla Malta, presidente do PL Mulher do Espírito Santo, Maguinha Malta. Quero agradecer também aqui a Elizabeth, presidente do PL Mulher aqui de Guaçuí, e o Daniel Lima, presidente do PL de Guaçuí, que muito lutou fervorosamente aí para poder formar essa chapa de prefeito, vice e também vereadores, não é, Zé? Justamente. E testificando sobre essa situação do nossos apoiadores aí, principalmente o Gilvan da Federal, aonde que ele tem um trabalho realizado praticamente na área de segurança pública. Estamos desenvolvendo com eles vários projetos aí, que Guaçuí realmente seja efetivado nessa situação, com muito desenvolvimento, com muita firmeza, com muita clareza, e que nós venhamos a desempenhar essa função, tornando-se a cidade tranquila, pacífica, e que todos sejam beneficiados com essa situação. Maravilha, né, Zé? Perfeito. Quero agradecer aqui também a nossa candidata a vereadora, Helena Araújo, patriota, bolsonarista, que tem caminhado pelas ruas do município aqui de Guaçuí e tem pedido o voto dela e também o voto para o candidato aqui a prefeito e vice-prefeito, Carlos Gouveia. Muito obrigado, Helena, pelo seu carinho especial que você tem com a nossa pessoa. Sucesso sempre. Falou, Rodrigo. Pode desenvolver. Vamos embora. Beth da Saúde. Beth, muito obrigado por atender um chamado, o convite que eu lhe fiz para fazer parte também dessa caminhada conosco. Espero que Deus retribua tanto a você quanto a Helena, dê em dobro os votos que vocês têm gerado para o candidato a prefeito e vice-prefeito, que Deus retribua em dobro aí, em carinho especial. Um abraço também na caminhada de vocês. Não poderia deixar de fora também a Ceissa Belloni. Ô Ceissa, obrigado aí de coração por também aceitar essa caminhada, caminhar conosco. E que Deus abençoe você grandemente, Aldeir, que está debilitado, mas tem te ajudado muito nessa caminhada. Que Deus abençoe grandemente você, que gera também bons frutos de voto. Não podemos esquecer também. Os nossos meninos, né? Estão aí. Com certeza. Os grandes lutadores. Vamos falar deles. Fala o nome de um deles aí, Zé. Até o Cristiano. Moura. Ô, Cristiano. Abraço especial aqui do conjunto aqui, prefeito e vice. Deus abençoe a sua caminhada. Eu sei que a sua luta também é grande como empreendedor aqui no município, um pouco limitado, mas tem contribuído aí com a gente, tem caminhado pelas ruas, pela área rural, defendendo, né, buscando aí a oportunidade, gerando, né, o carinho do seu voto e também do nosso voto aqui. Cid, né, que está nessa recuperação desse trabalho dele, dessa vida. Com certeza. É um exemplo de vida aí, de perseverança, de glória, né? Está conquistando aí um novo caminhar na vida dele, enfrentando as situações todas que ele passou. Com certeza. O Cid é um exemplo, né? É um vereador, candidato a vereador do nosso partido aqui, que viu uma história, muitos conhecem dentro de Guaçuí, e hoje presbítero. Né, fala aí da palavra de Deus, congrega, né, e fala e leva a palavra de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Isso nos mostra que todos aqueles que estão, de repente, numa situação como o Sidney esteve, pode realmente buscar a Cristo e, de fato, viver algo aí tremendo. E na administração está contribuindo muito com nós aí, né? Com certeza. Aí. Com certeza. Lucas. Não podemos esquecer do Lucas Bazzani, né? Professor Lucas Bazzani. Satisfação ter você aqui no PL, direita, né? Assessor aí do deputado estadual Hélio Calegari. Não tem sombra de dúvida, também contribuiu conosco aqui no município, caminhou com a gente aqui. Deixamos aí um grande abraço. E Lucas, um abraço especial aqui do seu futuro prefeito, né, do município de Guaçuí. Obrigado pelos votos que tem gerado a minha pessoa. Que Deus dê em dobro a você, que você seja também um sucesso grande, não é verdade? Justamente, o Marcos aí, nosso
Com certeza. O Marcos Freitas, como dizem, o Marcos Freitas é um jovem assim espetacular, né? O Marcos Freitas também, na sua caminhada, levando a palavra de Deus, orando em bem-estar das pessoas, não tem sombra de dúvida. Marcos, deixa aqui o meu grande abraço a você também. Sucesso sempre. Deus abençoe grandemente, hein? Nosso Joaquim representando lá nosso distrito, né? Joaquim Brum, conhecido como Lilita, lá em São Pedro de Ratos, muito conhecido. Joaquim, abraço especial aqui do seu candidato a prefeito. Uma honra ter você aqui também no PL. Deus abençoe grandemente a sua vida, saúde, bem-estar, sucesso na caminhada aí, tá bom, Joaquim? Agora vamos falar do Isaac, né? O Isaac. Presbítero Isaac. Isaac é um verdadeiro um vozeirão, né? É, um homem guerreiro, um cara assim fora do comum na guitarra, louva, muito especial, um servo do Senhor Jesus. Também passou por muitas dificuldades, hoje ele vem vencendo a sua caminhada. Ainda hoje, uma reunião que eu tive com ele disse, Carlos, você não tem noção que a gente passou, fez parte, né, de uma associação, o quanto ele lutou para hoje ter lá a base formada de Santo Antônio. Isaac, presbítero Isaac, um abraço especial, Deus abençoe grandemente a você, ok? E nós agradecendo todos a vocês, nossos dignos vereadores, pela essa convivência sadia, essa convivência de luta, de estar juntos, né, participando desse processo todo, interagindo integralmente com todos nós, que é a verdadeira equipe. E quando você forma uma equipe, você tem um resultado positivo, que é vencer. Maravilha. Daniel Lima, um abraço especial aqui, presidente do partido, também colocou à disposição o seu nome aí, já foi candidato outras vezes. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua caminhada, que Deus ilumine aí de coração, o quanto você tem lutado pela cidade de Iguaçuí, também como empreendedor, como nós aqui empreendedores. Sucesso sempre, Daniel. Obrigado por tudo, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos seguir, né, Zé? Sempre. É isso aí. Agradecendo a oportunidade, todos que estão aqui a nos ouvir. Também quero cumprimentar aqui a todos os outros candidatos, os outros partidos, como diz nosso senador Magno Malta, respeitando, né, o cenário político, as eleições municipais de 2024, a decisão de cada um partido de se colocar à disposição. Deixa aqui também o meu abraço a cada um candidato a prefeito, vice-prefeito, aos candidatos também, vereadores que estão do outro lado do partido. Eu deixo aqui também meu abraço, o meu carinho especial também. Deus abençoe grandemente, porque colocar o nome à disposição realmente tem que ter atitude de coragem. Que Deus abençoe grandemente, que é o que Deus quer, né? É fazer toda a junção, um processo realmente muito interessante, ao olhar de todos, né? Que hoje temos realmente posicionado 4 candidatos, está aí notório para a população de Iguaçuí ver. Eu costumo dizer muito sobre isso, né, Zé? Falei sobre isso numa apresentação que eu fiz em uma das igrejas, também na minha caminhada pelas ruas, que nós somos a Bíblia que os outros leem. E o processo é democrático, né? Com certeza. A participação de todos, que todos façam um desempenho aí que é para melhor para Iguaçuí. Com certeza. Nosso interesse é Iguaçuí. E eu não posso deixar também aqui de mencionar e falar de uma passagem bíblica, o qual me alegra muito o coração, de José. Muitos de nós conhecemos como José do Egito, mas todo o processo que José passou, que eu, Zé Henrique, passamos, os demais candidatos, digo para você o seguinte: José também era conhecido como José o Justo. Por ser José o Justo, Deus o trouxe, elevou ele a governador do Egito. Esse foi o primeiro cargo político que Deus criou. Então, para você que me ouve do outro lado aí, cristão, evangélico, pode ser o seguinte: este campo aqui, as eleições, ela está liberada para todos, todo aquele que quer colocar o seu nome à disposição. Venha fazer parte. Precisamos, porque para mudar uma nação, precisamos de pessoas realmente que temem a Cristo Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho aí da minha história. Então, ou seja, como muitos já me conhecem aí, aos 12 para 13 anos de idade, eu fui guarda-mirim. Foi um projeto fantástico que preencheu os corações e temos saudades desse projeto aqui no município de Iguaçuí. E nessa idade tive aí um percurso familiar, ou seja, houve uma separação familiar, eu já me tornei rimo de família, tinha 2 irmãs e a mãe, morava aqui na área nobre da cidade de Iguaçuí, que é o bairro do Hospital, conheci o bairro do Hospital. Nessa ocasião, comecei a fazer faxina com a minha mãe, fui faxineiro para aquela redondeza ali, e logo em seguida tive a oportunidade, até estava falando sobre isso na loja maçônica, Zé, que meu primeiro emprego como guarda-mirim foi da Casa Norte. Casa Norte. Então, eu levei ali a um passado interessante, houve um despertar no coração dos proprietários que estavam ali a nos ouvir.
E logo em seguida tive a oportunidade de ingressar na empresa Trigo, ou seja, a família Trigo no município de Iguaçuí, que é o Hernaldo Trigo, da Casa Trigo. Participei ali por 10 anos, trabalhei dentro do comércio local, pude contribuir, passei por um grande aprendizado ali com o Hernaldo e essa foi uma caminhada muito importante. Depois disso, passei por umas outras empresas, mas aos 22 anos de idade me tornei empreendedor, impulsionado aí pela minha esposa, ao conhecer a minha esposa, Elizabeth Gouveia. Muito obrigado, minha esposa, por fazer parte, por estar assim nessa caminhada comigo, abraçou a causa, está junto comigo sempre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então Deus trouxe para mim uma esposa guerreira, o qual eu pedia quando adolescente, um casal de filhos, Deus nos contemplou com 2. Hoje eu sou pai, né, de um casal do coração e um casal que Deus trouxe para a minha vida, que é minha filha Laísa Vitória. Muito obrigado, minha filha, por cuidar também do papai, estar em oração. E meu filho Pedro Jorge, meu caçula. Obrigado por vocês abraçarem e estar comigo nessa caminhada. Obrigado mesmo de coração. Zé. Deus te abençoe sempre. Amém. A trajetória que a gente tem na vida, a gente tem que sempre partir pelo princípio do aprendizagem e estar sempre evoluindo. Esse processo, que a gente está caminhando no processo político, eu já tive participando de várias entidades em Iguaçuí, a PAI, Asilo, Santa Casa, a construção da capela mortuária, tesoureiro de escola de samba e outras instituições, onde esse processo todo ele envolve muito a sociedade. E a sociedade ela tem a necessidade que a coisa funcione com seriedade, com compromisso, com responsabilidade. Isso tem resultado positivo. Então, nesse processo todos, nós estaremos envolvidos, imbuídos nessa situação, que toda a sociedade participe no processo administrativo futuro, que tenham todos o envolvimento, o comprometimento e, com certeza, o resultado sempre acontece e sempre é positivo. Maravilha, Zé. Vamos falar um pouquinho agora da nossa proposta de governo, né? Ficar aqui só nos apresentando é bom, fundamental, isso é interessante mesmo. 91% hoje dos negócios a nível nacional são de pequenas empresas. Então, uma das nossas propostas de governo é exatamente o quê? Criar a Casa do Empreendedor, ou seja, a Sala do Empreendedor. O que é isso? É você criar uma estrutura contábil, jurídica, marketing e financeiro para os pequenos negócios. Isso fomenta a economia local e traz, com certeza, novos empreendimentos. Isso fortalece todo o município. É disso que, inclusive, eu falo muito sobre Iguaçuí. Por quê? Iguaçuí é sedento a representantes, uma cidade que realmente cedia representantes aqui, porque o comércio é forte. E hoje estamos aqui na Associação Comercial de Iguaçuí, onde também foi palco de grandes aprendizados, grandes cursos. Eu participei de um deles aqui e foi fundamental. E um deles foi quando a gente lançou aqui na cidade de Iguaçuí um empreendimento aqui, o qual fui sócio do João Apolinário nesse empreendimento e foi fantástico, movimentou muito a economia local. Criamos aí renda passiva naquela ocasião. E demais um discurso que também foi elaborado aqui pela associação, que é uma associação com certeza de muita importância no município. Não é verdade, Zé? Justamente. A gente tem que fazer parte disso aí, que todo interessado ele tem que ter essa motivação de conhecimento, de formações, de condições, de estrutura para que ele desenvolva dentro dos desejos dele, anseios, né, o seu interesse, seus objetivos, que tenha resultado, e tem que ter esse amparo, né, de todas as situações, essa estrutura, fornecer essa estrutura, porque às vezes pessoalmente é muito difícil para a pessoa. Então o órgão público, as entidades, instituições, elas oferecem essa situação e agregar esses valores que a pessoa realmente tem aquele objetivo da vida dele e siga com clareza e com firmeza. Inclusive, Zé, eu, nas minhas caminhadas, nas nossas caminhadas, quando você está ali conosco, às vezes a gente correndo, se multiplicando, que as pessoas falam assim, o seu vice, tá na outra pegada, então tá ruim pra cá. Então, assim... Nossa estratégia, né? Falamos dela, né? Poxa, vamos lá. Mas veja bem, temos encontrado pessoas que têm sonho de se tornar um empreendedor, mas muitas vezes eles encontram barreira em sua frente. Então, a nossa proposta de governo é criar pontes, ou seja, conectar a pessoa que quer o sonho de empreender, se tornar um empreendedor. Eu, por exemplo, como proprietário de pousada, acreditei num projeto, como o empreendedor fala assim, é ousado. Ele costuma, por exemplo, andar numa estrada que a velocidade máxima permitida é 60 km por hora, ele anda a 120 km por hora. E lá na frente, por um deslize da natureza, removeu-se uma ponte, ele vai chegando perto dela e fala, eu tenho que atravessar. Ele dá um salto do outro lado e atravessa.
Isso é ser empreendedor. Mas vivendo todas essas limitações que eu passei, cheguei ao ponto que cheguei hoje como proprietário de pousada, e outros segmentos como terapia magnética, ou seja, a marca Beca Energy, que é a marca do futuro prefeito empreendedor, eu falo o seguinte, que a gente vai ter um destrave nesse sistema, porque a gente vai criando essa casa, a gente facilita novas pessoas a empreender, dá-se a estrutura para ela vem para essa estrada que se limita a 60, numa caminhada assim, dependendo dos 80 km por hora, mas ela leva o seu negócio assim, mais sadio. Isso é muito importante, não é verdade, Zé? Isso aí. A forma do Sebrae também está dando essas informações, esse apoio, essa base de todos os conhecimentos, informações necessárias para que você tenha, na sua visão, uma amplitude maior do que você realmente quer, o que você precisa, aonde você quer chegar, como você quer chegar e da forma melhor que você realiza esse desejo. Verdade. Inclusive, Zé, quando você tem um gestor que tem uma visão de empreendedora, o gestor entende a parceria do Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro de negócio, não tem sombra de dúvida. Nós vamos transformar Guaçuí, pessoal, na cidade empreendedora. Vai ser um espelho para o sul do estado, uma referência para a região do Caparaó. Então, vamos falar só da parte empreendedora, vamos falar um pouquinho de turismo, vamos, Zé? Certeza. Vive, passear bastante aí, curtir bastante a nossa região aí. Com certeza. Eu falei sobre isso, por exemplo, eu falo assim, em nossa região, perto da gente, tem pessoas que acreditaram e investiram, o que eu falei, investir em morros, ou seja, as pessoas querem se divertir, quer um palco para final de semana. Isso, a gente tem que atrair o turista para o nosso município, mas também temos que dar também dignidade e comodidade para as pessoas que residem também no nosso município. O porquê a gente explorar aqui o Cristo Redentor? É uma dos monumentos que foi construído pelas mãos de Edson Antônio e assim, referência aqui no sul do estado. Por que a gente explorar? Temos sim projetos maravilhosos lá em cima. Lá em cima nós vamos colocar, além de criar uma estrutura de restaurante, parques para as crianças, lanchonete, enfim, dá para fazer uma gama de empreendedorismo. Nós vamos alinhar lá em cima também uma base de segurança, ou seja, criar uma estrutura da polícia ambiental. Gostou da ideia, Zé? Ótimo. Boa, né? Demais. Inclusive, nesse destaque, nós vamos colocar lá em cima, nós vamos trabalhar com a segurança em tecnologia. Como estamos vivendo um momento do século XXI, a gente tem que explorar esse momento, a gente fala o seguinte, é muito importante a gente trabalhar desse jeito. Eu falo sobre drone. O que você acha de uma torre lá em cima, né, da base da polícia e drone sobrevoando a nossa cidade? Inclusive lá de cima temos, se não me falha a memória, 70% da visibilidade do município de Guaçuí. Por que não trabalhar com equipamentos de última geração, de alta performance, para a gente poder realmente fazer uma vigília do Alto do Cristo? Isso é fundamental, porque com a base lá em cima temos também turismo. Mas eu sou ousado. Vou falar de um projeto aqui ousado. Pode falar, Zé? Vai em frente. Vou falar, hein? Ainda hoje mesmo, caminhando pelas ruas, eu disse o seguinte, olha, eu, Carlos Gouveia, como futuro prefeito empreendedor, já visualizei um teleférico da Praça da Bandeira subindo até o Cristo Redentor. Gostou da ideia? Pode ter certeza, vai ser fantástico. Vai ser realmente atrativo para o turista e para nós, residimos aqui em Guaçuí. Não fica só aí não, hein? Esse teleférico pode sair de lá em outro local. Então nós temos um espaço bacana para isso, não temos, Zé? O teleférico já tem fila já, hein? Já tem fila? Já. Tá bom, isso é bom. Torre de TV, pessoal. A torre de TV é o ponto mais alto, se não falha memória, do município de Guaçuí. Pouco explorado. Já conversei com os proprietários lá, com a dona Terezinha, ela achou impactante e falou, seu projeto é muito ousado, Carlos Gouveia. Falei, é exatamente assim, quem é empreendedor ousado, então parte para cima. Já conversamos sim com a equipe aí de parceiros financeiros, diretores de banco, e pessoal, é possível sim, tá? É só ter essa determinação que a gente consegue fazer esse empreendimento, que baseado nisso, nós temos Pancas como referência no estado do Espírito Santo. Construíram lá uma tirolesa de 3 km, pode ter certeza que eu, Carlos Gouveia, vou lá nessa tirolesa. Olha só, saindo daqui para em Pancas. Nós vamos trazer pessoas a nível realmente do estado, da nação brasileira até de fora, não vamos, Zé? Essas ideias sempre a gente tem que absorver, né? Da melhor forma possível. A torre de televisão tem uma vista impressionante lá. Eu já tive várias vezes lá, em momentos diferentes do dia, do nascer do sol, do pôr do sol. A visualização ali é extraordinária. E você fazer esse movimento que as pessoas passam a usufruir disso aí, curtir isso aí, você pode ter certeza, vai ser muito positivo. Zé, show. Vamos falar um pouquinho agora de educação, vamos, Zé? Vamos falar só de turismo, assim, o cara é proprietário de pousada, tem que não só referenciar porque ele é proprietário de pousada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de educação. Eu tenho caminhado até pelas área rural e o produtor rural, a família da área rural tem me questionado algumas coisas e eu falei assim, olha, é possível. Eu até fiz um vídeo esses dias e postei. Falei, pessoal, vamos analisar as escolas rurais
Vamos ampliar, se necessário for, a escola de do primeiro ao quinto ano, do quinto ao nono. Eles me pediram até o quinto ao nono. Por quê? As crianças que estão na área rural querem continuar suas atividades rurais, são empreendedores. Você acredita, Zé? Eu tive lá, fiquei surpreso de ver os pais falando, já ensinando seus filhos a empreender. Eu achei isso fundamental. Inclusive, eu falei sobre levar cursos técnicos para a área rural. Porque se é área de demanda, não tem sombra de dúvida. A gente agrega, leva esse curso técnico para lá, nós temos pessoas fomentando, ou seja, a agricultura, porque sem eles na área rural, nós vamos alimentar de quê? Não é verdade, Zé? A carência muito grande dessas informações. Eles estão dentro da própria área rural, carente dessa informação do próprio habitat deles. Exatamente. Do próprio desenvolvimento deles, entendeu? E um conhecimento que o município pode oferecer, no caso de questão de educação, com técnicos, com profissionais implementando esse período, né? Até tanto os alunos como também os moradores, as pessoas dos proprietários, dos residentes, absorvendo essa informação toda. É um processo educativo. Sim, inclusive, Zé, eu falando com um dos pais, a gente conseguiu, por exemplo, um detalhe importante, desafogar as escolas da cidade. Porque as escolas estão abarrotadas de aluno. Então, isso acaba perdendo a qualidade de ensino. Então, nós temos que avaliar todas as estruturas, visualizar o que está em andamento, ou seja, e dar prioridade à entrega para a população, porque a gente não pode parar um projeto que já está em andamento de forma alguma, nós temos que acelerar o processo, porque quem precisa ser atendido com qualidade é a população guaçuense. É um desgaste muito grande esse deslocamento que existe, né? Dentro da área rural para a área urbana, essa questão de alunos, essa situação toda. Inclusive, uma das solicitações são de creche em tempo integral, temos na cidade, mas a gente precisa ampliar isso aí, a estrutura da creche, avaliar a estrutura, criar sim uma demanda, ou seja, uma oportunidade de escoar, ou seja, a criança está lá bem assistida na creche, os pais tranquilos com quem está lá cuidando delas, com outras atividades no tempo integral, mas não só a creche, também a escola de ensino também. Esses profissionais estando presentes, Carlos, eles levam informações e conhecimentos os próprios pais, os próprios adolescentes que estão lá, né? No caso, as mães, o melhor para os seus filhos, as próprias crianças já começam a interagir nessa educação, nesse princípio da vida deles, da formação deles. Então você integra aquilo dali, você faz desenvolvimento muito maior. No momento central, você desenvolve amplitude. Sim, inclusive, Zé, falando com o pessoal da área rural sobre o curso técnico, ele está falando o seguinte: olha, eles estão ficando de idade, cansados do trabalho rural e o jovem quer vir para a rua. Ou seja, por que não criar incentivo ao jovem permanecer na área rural? Então nós, como futuro prefeito e vice-prefeito, correto, Zé? Vamos criar sim políticas públicas para poder incentivar o jovem a permanecer na área rural. E detalhe, mapear o município de Iguaçuí, ver as pessoas que são donos de propriedades, uma grande extensão, e propor a eles, de repente, ou eu falo assim, fatiar suas terras e dar assim um direcionamento de uma forma bem tranquila, pessoas a cultivar na sua terra. Porque exemplo disso é Santa Maria de Itibá, Santa Teresa, né, Zé? As pessoas vivem lá, eu trabalho, eu como empreendedor circulo o estado do Espírito Santo todo, São Paulo, enfim, e eu falo para vocês o seguinte, é de deixar assim, no coração alegre de ver pessoas muito bem estruturadas, parece em outro país. Você parece estar em outro país. Casa boa, carro bom, pessoas assim, top. E sem contar que a área rural realmente é um atrativo muito importante da qualidade de vida. Eu viajo para aquela região, as casas nas residências onde é que eles estão construindo, é residência de grande centro. Eles estão voltando mesmo para a zona rural, mas você vê toda a área cultivada. Eles só não plantam em cima de pedra que não dá nada. Exatamente. Se desse alguma coisa em cima de pedra, eles estavam cultivando. Até na beirada da pista eles plantam. Só assim, são pessoal que tem que tirar o chapéu e não é diferente do município do Mas são familiares, todos familiares. Isso é muito importante. Dialogar, gente, é a base realmente de uma gestão positiva. E dentro da educação, não podemos esquecer aqui de falar do projeto da Escola Cívico-Militar, falar também do projeto da Escola Agrotécnica, que foi fundamental, o projeto CIS também, que é fundamental, porque através do projeto CIS, muitos empreendedores hoje, eles estão empreendendo porque passaram pelo projeto. Quantas pessoas hoje têm habilidade, né, na cozinha, que você pode ter um projeto desse dentro e alavancar? Outro dia mesmo, passando ali pelo Horto Florestal, lá na saída, um amigo nosso, encontrei com eles, iniciando um empreendimento, falei, isso é minha pauta, o empreendedorismo. Então, ou seja, você levar cursos técnicos no total. Então, ou seja, você fortalece. Me cobraram isso sobre o CIS. Né? Isso aí. Então, esse é um compromisso nosso, pode ter certeza que a gente vai alavancar, porque sabemos que o dinheiro existe, só precisamos do projeto. E temos pessoas com capacidades intelectuais fora do comum, que vão ser parceiros nossos nos projetos, para a gente poder alavancar e realmente mudar a história do município de Iguaçuí. Democraticamente falando e financeiramente falando, não tenho sombra de dúvida.
Vamos lá, Zé, falar de O que é saúde agora? positivo a gente tem que absorver e aprimorar. Isso aí. Saúde, pessoal, muito simples. Estamos sendo questionados, sim, por algumas falhas, mas a gente não está aqui para falar de problema, porque na realidade é o seguinte, uma das minhas caminhadas, das minhas falas, eu falo o seguinte, Golias fazia muito barulho. Golias fazia barulho, perguntava se tinha alguém, um guerreiro do outro lado do povo de Israel para poder enfrentá-lo. E o exército ficava naquela euforia. Mas Davi chegou suave, sereno, e começou a questionar, perguntar o que estava acontecendo. Depois que ele fez toda a entrevista, ele dialogou com um e com o outro, ele chegou diante de Golias e simplesmente disse assim, hoje mesmo o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, entregará a tua cabeça na palma da minha mão. Então, de fato, nós estamos aqui, não é para falar de problemas, vamos buscar a solução. Não é verdade, Zé? Cada vez mais. Com certeza. Saúde. Pessoal, a gente fala muito sobre capacitação profissional. Se a gente capacitar o profissional, a gente, com certeza, não tem sombra de dúvida, de fato, vamos entregar o serviço de qualidade. Eu costumo dizer o seguinte, toda eleição, seja ela municipal, seja ela estadual, anexada ali ao federal, sempre alguém aborda aí na rua fazendo pesquisa. Eles pegam o panfleto e vai lá e faz assim, em quem você votaria, em quem você não votaria. Mas você, eu pelo menos não vi, acredito que você também não. Quem que faz pesquisa aqui da seguinte forma, como está a saúde do seu município? Como está a educação do seu município? Como está a segurança do seu município? Como está sendo o atendimento no setor público do seu município? Alguém fez isso? No nosso governo, pessoal, nós vamos fazer. Qual a sua opinião a respeito Exatamente. disso? Nós vamos montar assim um questionário, vamos colocar as pessoas na rua, porque através desse relatório, eu não tenho sombra de dúvida, nós vamos acertar e muito na nossa gestão. Mas esse é um fator que a gente está desejando a participação de todos em todo um processo administrativo, que é essencial. Muito bom. É isso aí. Quero deixar aqui registrado, Zé. Eu tenho falado nas minhas caminhadas o seguinte, orado a Deus pelo seguinte, Senhor, me eleva ao futuro prefeito dessa cidade, mas coloca também naquela cadeira do legislativo pessoas que vão dialogar com o prefeito para que a gente faça um cenário diferente do município de Iguaçuí. Isso é fundamental. Então, estou sim orando e pedindo a Deus que Deus faça isso. Por quê? É através de pessoas com qualidades intelectuais, pessoas vão saber dialogar e conversar, que a gente vai ser assertivo. E se a gente não tiver esse pessoal lá dentro, porque o legislativo, eu falo muito sobre isso, são pessoas que desenvolvem leis. Isso foi o papel de Moisés, correto? Sim, Moisés subiu ao monte, recebia espiritualmente a vontade de Deus para o povo, para que o povo se manter, né, na linha, dentro da ordem, dentro da lei. Então, ou seja, o papel de um legislador, um vereador, ele é fundamental, porque foi o que Moisés fez. Então temos que tirar de letra, né, não? Dessa forma. Fundamental. Josué já foi diferente, hein? Josué executou. Josué que terminou de atravessar o povo, ou seja, chegou diante do Rio Jordão, parou-se o fluxo, o povo foi embora. Execução. Isso é do prefeito. Então, o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. É assim a nossa caminhada, a nossa batalha. Vamos para cima. Mas o povo junto. Com certeza. O povo junto. Por que eu frisei dessa fala aqui? Porque eu estou chamando o povo, eu falo da palavra seguinte, sociedade de alta frequência. Se o prefeito apresenta um projeto para cada comunidade, que nas minhas caminhadas eu estou levantando a necessidade de cada um. E pessoal, às vezes eu vejo que são coisas muito simples e fáceis de ser feitas, só basta ter boa vontade. E pode ter certeza que no nosso governo nós vamos realizar sim. Não é promessa de campanha não. Nós vamos fazer o que nós já fazemos, não é verdade, Zé? Trabalho, né? Tem uma manifestação muitos desejos da própria sociedade, que é que você tem uma gama de pessoas que podem estar participando diretamente da administração pública e dentro de conselhos municipais, sim, interagindo ali, pessoas... Você vê o município de Iguaçuí, essa grandeza que é. E por que o executivo, ele afasta dessas pessoas? Tem que estar próximo, essas pessoas têm que estar com a gente, entendeu? Porque é o desejo de todos, é o nosso desejo de todos. E eu vou te falar a prova disso que está acontecendo no município de Iguaçuí este ano. Nós estamos sendo convidados por algumas entidades, igual hoje estamos aqui, a honra mais uma vez está sendo convidado pela associação, por estar aqui expondo as nossas ideias, mas também passando por Lojas da Amazônia, por igreja, enfim, outras entidades. Muito obrigado mesmo, porque isso aí é fundamental. Ou seja, se você cria o grupo de conselho, ser assertivo na gestão. E colocar a sociedade de frequência é maravilhoso. Por quê?
um projeto que vai beneficiar uma determinada comunidade, ou produtor rural, o que for dentro do nosso projeto, se a gente tiver no diálogo com o legislativo de não aprovação dele, pode ter certeza, nós vamos colocar a sociedade lá dentro do legislativo para que se faça a defesa do direito de vocês, correto? Porque essa junção da população, do cidadão de Iguaçuí, empresarial, profissional, independente que seja, da área de educação e tudo, você leva para o município, você leva para a administração as prioridades. E você, nessas demandas das prioridades, você vai indiretamente eliminando muitos fatores negativos, porque gera uma situação positiva, você entendeu? Sim. Então, você dando prioridade, certas situações você deixa, às vezes, já bloqueia aquilo ali tomando certas medidas. Verdade. Quando você está realmente com o seu coração, da mesma forma que eu estou aqui vestido hoje, Deus, Pátria, Família e Liberdade, você tem uma junção, um compromisso com o povo. Isso é fundamental. Por exemplo, na área da saúde. Por que não entregar um serviço de qualidade? Nós vamos sim fomentar a área de saúde. Vamos criar uma estrutura. Falaram comigo até sobre pronto-socorro. Qual seria a sua ideia? Eu vejo o seguinte, por que não tirar a questão da policlínica, a questão das vacinas e tal, para os PSF? A gente desafoga o pronto-socorro, cria uma estrutura maior, um pediatra, que nós temos lá segunda-feira, se fala em memória, lá um cara especialista lá, ortopedista, nós podemos ter ali o pediatra também com o seu dia ali estipulado. Atender as demandas. Não, as demandas de cada bairro tem uma demanda, cada região tem uma demanda. Inclusive eu vi lá, eu passei por um incidente recentemente agora, ao ajoelhar ao chão, eu ajoelhei em cima de uma pedra, fiquei um pouco debilitado, não consegui estar me locomovendo. Eu tive que ser conduzido pela ambulância, pela carrinho de cadeira de roda, ambulância, até lá em cima para poder tirar a radiografia. Por que não criar ali um elevador? Uma estrutura muito rápida, se criar uma estrutura de elevador, do pronto-socorro até lá em cima lá. Isso vai facilitar, ou seja, parei um carro, ou seja, o carro ficou ali à minha disposição 30 minutos. Não é porque é minha, poderia ser de qualquer um. De repente, uma emergência na rua, não teria como atender, porque o carro estava lá esperando locomover. Então, por falta de detalhe pequeno. E o nosso parceiro em nível federal, existe disponibilidade de muitos recursos para desafogar o município nessa situação. Sim. Ganhando recursos para essas coisas ser desenvolvido, criando mais condições favoráveis. A pessoa já estaria com aquela necessidade. Então, criar mais obstáculo, você cria uma necessidade maior. Um carinho importante, por exemplo, com a gestante, ter falado sobre isso. Inclusive, eu quero aqui deixar o meu abraço ao deputado estadual Hélio Calegari, que elaborou um projeto fundamental que hoje a gestante, no seu final aí da sua gestação, a trazer para o mundo uma criança linda, abençoada por Deus, que isso aí é obra divina, hoje ela tem direito à cesariana. Caso ela chegue no processo de parto, não tem a sua passagem, enfim, não vai para o humanizado, não vai para o normal, ela tem hoje o direito. Então isso aí realmente é um mérito muito grande de um deputado do PL, né? Humanização. Isso aí, humanização. Humanização. Perfeito, isso é muito bom, Zé. Então, ou seja, é algo assim que a sociedade ganhou com o PL, né? PL 22, não é verdade? Só ganha. É verdade. 22. Excepcional. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho do atrativo do município. Eu acho que você criar uma agenda anual e você preparar o empresário da cidade para atender o turista, falar um pouco de festa. Nós tivemos aqui várias festas culturais, né? Como temos hoje, por exemplo, aí a festa do Evangelho. Eu falo o seguinte, por que acontecer isso só uma vez por ano? Né? Quantas festas, por exemplo, folclóricas que foram falar também do pessoal do povo espírita? Foi feito várias festas, não foi, né? Justamente. E por que hoje não temos o carinho também com eles? É um povo, todos eles são povo. Culturais, a gente está falando aqui sobre religiosidade, estou falando do povo, o povo que crê em Deus, o povo que fala em Deus, o povo que fala em Jesus Cristo. Isso é muito importante. A questão cultural, né? Cultural. A gente fala, por exemplo, sobre um projeto de praças. Nós temos que fazer, assim, de fato, praças que são praças familiares, com estrutura familiar. E por que nessa praça não explorar, por exemplo, esse tipo de cultura? Por que só o teatro, por exemplo, Quantos festas teatrais eram feitas, por exemplo, nas praças? Nós temos muitas praças aqui interessantes para isso. O Guatapó e Poeira é uma cultura. Por que não está em evidência? Importantíssimo. Um povo quilombola, esquecido, e com empreendimento lá em cima, não é verdade? Um povo que produz, um povo que tem uma cultura aí também do ano, centenário, está conversando com a Maria Helena, centenário lá, a questão ali da consciência negra que a gente fala, a questão também do dia dos escravos. Então, as pessoas deixaram de lado, não podemos deixar. Agora fazer cavalgada na região. Exatamente. A estrutura para suporte. Nós temos muita coisa para fazer no turismo aqui. Eu vou falar para você, vai ser assim, surreal para o município de Iguaçuí. Uma das festas também que interessante, teve aqui também a Feira do Verde,
né, do gado leiteiro. Quantas festas foram feitas aqui referente a toda a estrutura? Festival de inverno. Festival de inverno. Carnaval. Com certeza. Isso é atrativo. Nós temos aqui, por exemplo, aqui na nossa frente aqui, um empreendedor que sempre funciona uma festa, faz o encontro dos motociclistas, gera oportunidade pra gente, cara. Ele faz o encontro no empreendimento dele, vou até falar aqui, fazer uma propaganda para ele lá da Cancún, faz o empreendimento, cria estrutura, e aí sobra pra gente, que é proprietário de pousada. O pessoal me liga, ó, tem vaga aí pro dia tal, o que está acontecendo no município? Não, tem uma festa aí no Cancún. Aí, como parceiro dos empreendedores, futuro prefeito empreendedor, nós vamos deixar todos os empresários a par do que vai acontecer na cidade. Isso é fundamental, Zé. Teve um proprietário, esse dia nem sabe, mas a alegria que eu encontrar numa região que ele estava, por perto de Afonso Cláudio, quando eu vi esse dinamismo, essa expansão, né? É uma alegria muito grande. Você vê o pessoal de Iguaçu, a capacidade, o potencial que tem, né? E que às vezes fica adormecido. Pessoal, o tempo é curto, mas vou deixar claro para vocês o seguinte: nós temos um plano de governo muito assertivo, 47 páginas, muito bem elaborado, mas eu digo para as pessoas com quem eu falo, encontro pelas ruas, disponível o nosso melhor e maior plano de governo é dialogar com vocês, com a população. É ali que a gente vai acertar. E eu falo, eu vejo pessoas com o olho lacrimejando água, pedindo, queremos emprego. Então nós temos que ter uma atenção especial para isso, fomentando sim a economia, com indústrias, fortalecendo o pequeno empreendedor, porque nós temos também a compra governamental. Eu tenho pessoas que eu já conheci que fornecem, né, serviço, produtos para a prefeitura. Por que a gente não alavancar isso? Quantos produtores rurais, por exemplo, pode trazer e criar na sua estrutura, na sua terra, o alimento para atender a demanda das creches, das escolas, dos setores públicos do município de Iguaçu? A gente tem que dar valor realmente a quem está aqui dentro, não que a gente está deixando de atender quem está lá fora. E trazer empresários, como hoje eu passei recentemente na cooperativa, o pessoal da Cacau, parabenizando por acreditar no município. Tivemos agora recentemente uma outra loja de material de construção inaugurada aqui no município. Então, ou seja, trazer o empresário de fora para poder também estar aqui dentro conosco, porque ele vai com certeza abrir oportunidade de negócio. O povo quer trabalhar, porque assim foi feito, não é verdade? No processo de Adão, Deus disse o seguinte: agora você vai trabalhar e ver do suor do seu rosto. Então é simples e fato, vamos abrir sim oportunidade de trabalho, vamos aqui agregar, vamos conversar com vocês e dar o nosso melhor, não tem sombra de dúvida, porque Deus está no controle e eu não tenho sombra de dúvida que Ele vai nos levar à vitória, não vai, Zé? Essas situações todas nós vamos desenvolver para que o município de Iguaçu, as pessoas de Iguaçu realmente tenham esse processo de desenvolvimento, de crescimento, que o potencial é muito grande, o potencial empresarial de Iguaçu é muito grande, mas necessita de quê? De apoio do executivo, sim, motivação, uma estrutura de comodidade para que a pessoa seja segura no município. Exatamente. Entendeu? Então, o PL, nesse sentido, ele tem pessoas a nível federal que estão imbuídas nessa situação. E nós temos essa oportunidade de estar agregando isso aí e trazendo para Iguaçu. Sim. A gente não pode deixar também de fora, eu falo assim sobre a questão das compras governamentais, de cooperativismo e crédito, porque quando você cria uma estrutura, eu falo, por exemplo, aqui, eu tenho minha pauta, o empreendedorismo, feminismo. Cara, quantas mães hoje são artistas, cara? Passei outro dia lá no bairro da Lagoa, eu vi uma senhora, uma moça lá fazendo o seu crochê. Eu falei, ó, isso é uma das minhas pautas. Ela falou assim, as pessoas dão valor, fica tranquilo, porque na vida tem coisas que tem preço, mas tem produtos e coisas que têm valor. A gente vai valorizar sim, vocês que têm essa capacidade, que eu falo que isso é um dom, a gente valorizar realmente o trabalho de vocês, com feiras para apresentar o produto de vocês, criar-se realmente um marketing que é funcional para o município de Iguaçu e mostrar o que nós estamos produzindo. E isso eu falo sobre a área rural, você entregar desde o início da produção até o final da produção. Eu estava outro dia na área rural, o cara me falou o seguinte, rapaz, eu queria criar aqui, olha só, simples o empreendedor, ele falou assim, o frango de granja, o roceiro, ou seja, que leva isso uns 45, 50 dias. Ele falou, não consigo trabalhar com isso na rua. Foi por que motivo?
barrado na lei. Então nós estamos aqui para poder conversar com quem realmente vai fazer questão da lei, vamos ajustar tudo isso aí para quê? Para dar condição. Porque temos o frango sim do mercado, que é produzido em alta escala, industrial, que é processo normal de industrialização, mas esse tem preço. E o que o produtor está fabricando lá, está produzindo para a gente? Valor. Porque eu falo para você, se eu tiver um produto no valor A, produto valor B, ele me explicar qual o conteúdo daquilo, a origem daquilo, pode ter que eu vou no B pela qualidade, não desmerecendo de cá, porque sabemos de processos industriais. Por exemplo, tem uma época na minha vida que eu estava com uma distribuição a nível estado de um produto, de uma maquiagem, até com faturamento interessante, 7 representantes, e por consequência ali de empreendedorismo, parei de desenvolver esse projeto, falei com minha esposa, olha, retornar ao mercado de trabalho como funcionário eu acho difícil pela visão empreendedora. O que você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer doce. Como? No tacho. E ela fazia doce no tacho, sem conservante, batia no tacho doce. Aí eu criei uma marca, registrei essa marca, a marca até legal, ficou Gula Forte. A gente colocou ela numa bandeja, criamos toda a logo, e eu saí vendendo pela rua, pelo mercado, pela pista, daqui para Vitória, daqui para além Paraíba. Inclusive um amigo aqui do supermercado falou, rapaz, seu produto tá lá em Paraíba, você que levou? Foi eu que levei, montava no carro aqui e fazia tudo. Daí que um dia minha esposa falou assim, olha, eu não aguento mais fabricar doce, tanto doce que você vende. Aí eu tive que mudar o cenário do novo empreendedorismo. Então, ou seja, temos fábrica de doce aqui no Espírito Santo, aqui em Gospir? Não temos. E detalhe, tinha valor, por quê? Não tinha o conservante. Então nós temos doce no mercado, mas temos potencial para fazer uma fábrica de doce, para ter o conservante ou aquela natural. Quantas pessoas depois fez? Eu iniciei a atividade, tem pessoas que depois começou a fazer. Você fez esse momento do taxa aí, eu tive a felicidade de fazer um estágio na cooperativa, quando eu estudava em Rive, e naquele momento era o Sommelier que fazia o nosso requeijão, saudoso requeijão. Ó, que força que eles ouviam, um tacho, que dali, que processo todo. Tem um processo, aí tem um processo hoje da industrialização, onde é que você pode ter o equipamento, você adquirir esse equipamento para pequenos produtores, numa forma, às vezes, de uma associação dentro de uma região, né? Dentro de um local na zona rural, onde é que ele venha desenvolver esse processo todo com qualidade. Porque ele absorvendo esse conhecimento, o que é necessário para ele estar produzindo aquilo que ele quer, mesmo que seja em pequena escala, porque é o que você vê, a questão do valor, não é a questão do preço, é o valor que aquilo significa para a pessoa, entendeu? E a pessoa aprimorando, conhecendo qual são a necessidade, o que ele precisa para produzir aquilo dali, ele passa a ter conhecimento, o desenvolvimento dele, a produção dele vai ser muito maior, porque às vezes essa dificuldade dele estar trazendo para o consumidor final é a falta de conhecimento para ele chegar no ponto final de produção daquilo ali. São pequenas coisas, mas aí vem o lado do executivo, de estar proporcionando essas condições que ele vai para aquele determinado pessoa, mas vai ampliando, aí passa informação para outro, vai gerando um ambiente saudável. Zé, isso se chama empreendedorismo. E por que não implantar isso na educação? Todo setor é importante, né? Você pega o setor da educação, você vai adentrar ali dentro do setor o empreendedorismo. Você vai fortalecer. Por exemplo, meus filhos vendo empreender, meu menino já está empreendendo. Eu fui empreender, olha só o que a natureza... Já tem que criar facilidade, não é criar dificuldade. Exatamente, isso é muito importante. Eu falo sobre isso, eu acho que tudo é possível sim naquele que crê em Cristo Jesus, de fato, e pode ter certeza que a gente realiza. Verdade, Zé? Exatamente. Então tá bom. Ótimo. E pessoal, a gente vai aí finalizando aí as nossas falas. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade que estão nos dando aqui. E eu não tenho sombra de dúvida, eu falo muito sobre isso. No dia 6, que está chegando, já está na portinha. Não se esqueça. Se você quer sentir algo tremendo no seu coração, pode ter certeza. Aperta 22 e confirma. Vai ser surreal. Pode apostar, porque Deus está no negócio. Vamos abrir agora para as perguntas da diretoria presente. Candidato Albrecht, primeiramente, obrigado aí pela presença aqui na associação. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da questão financeira dentro do município. Os últimos prefeitos que passaram sempre estão reclamando da questão da dívida, a dificuldade de pagar as parcelas na dívida, os FAPs. Como o senhor pretende resolver essa questão? Boa noite, muito aplausível a sua pergunta, Gabriel. Veja bem o seguinte, isso aí a gente precisa de fazer uma análise, como eu falo que uma gestão municipal, ou seja, a estrutura da prefeitura nada mais é que uma empresa.
Então, ou seja, quando você vai se tornar o CEO dessa empresa, ou seja, gerir essa empresa, você vai buscar as informações. Você vai fazer um levantamento, sim, a gente passou e navegou aí pelo portal de transparência, fizemos alguns levantamentos de contratos, vamos estar analisando, ou seja, fazendo uma auditoria dentro do município de Iguaçuí e ver realmente o que nós temos de arrecadação, da onde que está saindo e promover ações que vai com certeza, né, trazer o recurso para o cofre do município para a gente poder avançar na nossa gestão. É o que eu falei anteriormente aí na nossa entrevista sobre a questão de fomentar o município com turismo, fortalecendo os pequenos empreendedores, campanhas, que nós temos campanha maravilhosa aqui no município de Iguaçuí, que é Natal, de Luz e outras campanhas, em parceria com a Associação Comercial. Com certeza a gente fomenta o comércio, mais consumo, mais retorno financeiro, a gente consegue conseguir aí adentrar no caixa da prefeitura e fazer a diferença. E analisar bem os contratos, né? Como eu disse aqui muito claro para a população, eu e o Zé Henrique não temos acordo, então com certeza a gente consegue avançar num cenário bem positivo e deixar com certeza um cenário tranquilo aí na nossa gestão. Com total transparência. Com certeza, isso é fundamental. Eu falo sobre a triagem do dinheiro, né? A gente busca, por exemplo, informação. Falamos aqui, de repente, de setores que a gente vai abraçar, fazer obras e tal. O dinheiro chega, o recurso vem, a gente consegue realmente as verbas. Nós temos aí acima de nós deputados maravilhosos, estadual, federal, senador, e o próximo, né, em 2026, passa 2024, o nosso Jair Bolsonaro de novo no cenário. Ou seja, buscar os recursos, as emendas parlamentares para fazer o processo. E o que eu falo? A transparência é fazer a gestão, ou seja, mostrar o caminho que o dinheiro percorreu. Isso é fundamental, isso dá transparência à população e a gente consegue gerar credibilidade. Como temos no cenário, por exemplo, pessoas que eu falei no início sobre José do Egito, José o Justo, como Carlos Gouveia, futuro prefeito empreendedor justo, com certeza a gente vai fazer a diferença, porque isso de fato se torna, dá uma credibilidade ao município, não é não, Zé? É a nossa responsabilidade. Inovação e renovação. Quando você tem um nome novo, inovação e renovação, você busca, as pessoas vão com certeza trazer investimentos no município de Iguaçuí. Então essa é a forma de a gente realmente melhorar a nossa arrecadação e seguir avante aí. Boa noite, candidatos. Prazer em recebê-los aqui. E dentro do seu plano de governo, existe algum plano mais detalhado em relação à segurança, já que a população em geral e o comércio tem sofrido com algumas invasões, e alguns assaltos, enfim. Existe algum plano detalhado hoje ou ao longo do seu percurso como prefeito você pretende ir adequando à realidade do município? Muito boa pergunta, Antônio. E a gente está aqui realmente com um projeto já pronto, foi me fornecido por um amigo militar. A gente já tem um projeto de aquisição de drones de alta tecnologia, geração com infravermelho. Nós temos aí também projetos de câmeras de alta resolução, colocando os pontos cegos, ou seja, pontos principais aqui no município de Iguaçuí. Já temos isso mapeado, já fizemos um levantamento aí, né, com os setores da segurança. Eu tenho dialogado muito aí com os setores, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, enfim. Isso é um projeto que já está em andamento. Então, ou seja, se elegemos agora no dia 6, vamos passar por processo de transição, assumimos sim dia 1º, já vamos dar início, sem falar no cerco inteligente, não é não, Zé? Você pegar a estrutura, melhorar, é um cerco muito importante no município, mas levar ele outros pontos estratégicos também, para a gente poder fazer a diferença. E como eu disse, você criar uma estrutura no ponto alto da cidade, que é o Cristo Redentor, toda a estrutura lá em cima, com mapeamento de drone, alta tecnologia, a gente com certeza vai conseguir inibir a ação criminosa e trabalhar no processo de prevenção, ou seja, de investigação. Quando você trabalha esse processo, você começa a dar uma certa credibilidade à população, melhora a visibilidade do turista, que você diminui o índice de criminalidade, você atrai o turista para a nossa região, e automaticamente você inibe a ação do crime, ou seja, uma ação muito rápida e contínua. E buscar novos parceiros, incentivar quem está no setor, por exemplo, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou de repente um agente. A gente tem projeto aí maravilhoso, que é um projeto aí de uma habitação funcional, ou seja, você vai agregar algo interessante para quem vai realmente estar e vir para o município para trabalhar, e ele vai entregar com certeza serviço de qualidade. Quando o ser humano ele tem esse incentivo, ele entrega melhor o seu serviço, não tem sombra de dúvida que a gente vai ser muito assertivo aí na segurança. E nós temos esse setor pontual, que é um emergencial, que é de todo o clamor da população em relação à segurança, é o Juvanda Federal, né? É um policial rodoviário federal, é um policial federal, praticamente ele tem
80% das emendas dele voltado para a segurança. Nós estamos em contato com ele direto dessas ações de imediato, né, em Iguaçuí, para que nós realizamos essa questão pontual. E, posterior a isso, as outras ações na questão de educação, de esporte, a coisa toda, que isso, médio e longo prazo, amenizando essa situação. Mas o nosso foco pontual, já estamos em contato direto com ele, total apoio, e vamos trabalhar isso aí junto com a Civil, junto com a Militar, tivemos em contato com todos eles, né, Carlos? Sim, estivemos lá conversando com todos eles, entendeu? Nessas ações de imediato, isso aí realmente tem que ser efetivado. Muito importante a pergunta, porque me veio a memória aqui, quando você faz um trabalho com técnicos, você consegue ser assertivo na gestão. Assim vai ser a nossa. Como nós não temos, está baseado na pergunta, ok? Nós vamos trabalhar com pessoas técnicas em cada seu setor, cada secretariado, a gente vai ter uma resposta imediata e muito rápida. E eu até esqueci de falar, associado também na pergunta, sobre o serviço de inteligência das secretarias. Ou seja, uma pessoa que vai fazer um trabalho de inteligência na secretaria, reportar ao prefeito, para que a gente seja realmente mais rápido e ágil na pontuação e na gestão do município. Isso não é diferente na área de segurança, porque me veio a memória aqui também, eu falei sobre guarda patrimonial, né? Analisar toda a estrutura dos patrimônios municipais e fazer com que se faça um rodízio durante a noite desse guarda patrimonial. Então, ele se deslocando de um patrimônio público para o outro, a gente cria a rota alternativa, automaticamente vai sendo um vigia noturno que vai trabalhar em parceria aí com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para a gente poder enfrentar aí e de imediato inibir a ação aí do criminoso. Não tem sombra de dúvida. Muito obrigado. E qual é essa origem da causa dessa questão, isso aí? Então, é confrontar isso de imediato e fazer as ações, né, que isso leva para diminuir essas situações. Sim. Então, confronto de imediato nas ações. E depois você promover, né, certas situações, certas ações, que isso vem amenizando. Como você disse, questão da pesquisa do referente à saúde. Fazer qual o ponto-chave daqui, qual é a questão da violência? Aí. Qual o fator? O que está gerando aquilo dali? Qual é a causa daquilo dali? Você, com efeito, você combater. É importante, exatamente. Inclusive, as pessoas pontuam muito e falam sobre o que sempre os motos barulhentos estão fora do seu regulamento. Você, com a câmera de alta resolução, você vai fazer um trabalho, eu falo muito a questão disso, faz um trabalho de conscientização, orienta quem tem suas motos, que vai ser atuado sim, dá um prazo para que eles retornem à originalidade do seu veículo, porque não, isso incomoda, é poluição sonora, isso é contra o regulamento, contra a lei. Então, você fazendo isso, orientando eles, você está sendo uma pessoa pacífica, não é verdade, Zé? Você está pacificando o negócio. Então, você vai conversar, dialogar, para que evitar que as pessoas sofrem na frente, porque eles estão fazendo que as pessoas sofrem agora. Então, você leva essa informação, dá um prazo para eles, dizendo o seguinte, olha, se vocês não alterar isso aqui em X prazo, as câmeras alocadas nos pontos estratégicos, vai pegar a placa do seu veículo, você vai ser multado X por isso, X por aquilo, vai ser prendido dentro da lei, porque tu não vão fazer dentro da lei, dentro da legalidade, não é verdade, Zé? Então isso com certeza inibe a ação, porque quando dá isso, barulho, eu costumo dizer o seguinte, onde há muito barulho, onde está esse tipo de ambiente, ele acaba originalizando a criminalidade, e isso é ruim. Então quando você mapeia isso, você tem essa queda. Prova disso, por exemplo, é perto de onde eu tenho a minha pousada. Ou seja, vivia constantemente em situações delicadas. Hoje eu tenho uma pessoa lá, por exemplo, que o empreendimento dele virou um empreendimento familiar. O cara conhecia, então é outro ambiente. Então isso é espiritual. Então quando você entrega a sua vida em Cristo, você avança no mundo espiritual, você consegue identificar isso muito rápido. Então esse tipo de pesquisa, esse tipo de ação inibe. Inclusive a questão da iluminação, Zé. Está voltado também na segurança. Por quê? Quando você tem uma iluminação mais assertiva, você vai inibir a ação e a pessoa não vai cometer o crime, certo? Outro dia mesmo, estava dialogando sobre isso, a falta da câmera, a falta de iluminação, fez com que a pessoa cometesse Na zona rural, várias residências estão colocando poste de iluminação em frente à casa bem iluminada. Você parece ali até um período urbano aqui dali. Prova disso, por exemplo, prova disso é a minha pousada. Quem passa embaixo fala, rapaz, que lugar bonito, exatamente aquele jeito. Chega de noite, vira um festival de luz lá em cima. Por quê? Iluminação, entendeu? Porque é o seguinte, onde há luz, a treva afasta. Assim é nas nossas praças. Porque hoje o pessoal fala, cria praça, porque praça por quê? Porque não tem iluminação. Quando você tem cor, você tem iluminação, você aparta as potestades espirituais. Então isso não eleva no local. O que vai estar lá o quê? São pessoas abençoadas. E pode ser certeza que pessoas vão se converter de verdade em Cristo, porque o momento está finalizando, esse é o momento de posicionamento. Então fala, a gente está aqui por um grande propósito, eu, Henrique, a chapa de vereadores, o qual Deus vai alocar dentro do Legislativo para a gente poder fazer a diferença. Que a gente está vivendo o final dos tempos.
Esse é o momento oportuno de mudar o cenário. Deus colocou à disposição aí elementos, pessoas maravilhosas para fazer parte, porque é um cenário hoje que não dá mais. A gente não tem tempo para isso mais, é tempo de se converter, porque nós estamos aqui vivendo só uma experiência humana. Nós somos seres espirituais, não é verdade, Zé? Precisamos de voltar para o colo de Jesus. Então, é o momento oportuno a gente poder fazer essa diferença, elevar aí as pessoas o nosso conhecimento e dessa conversão para Cristo, porque quando Cristo arrebatar a sua igreja, vai tirar a igreja dentro da igreja, só vai ficar aí os ímpios por aí mesmo. Então, nós estamos aqui realmente para fazer a diferença, que Deus me dê a sabedoria necessária para se faça cumprir, assim como Ele deu Salomão, né, no teu reino, um reino próspero. Ele também vai me dar essa condição, que a gente faça também de construir um cenário positivo e alegrar o coração de muitos que gostariam de estar e morar e que acreditam no município, o empreendedor que acredita no município. Agradeço de coração aqui as perguntas. A gente costuma chegar ao final um pouco, até se emociona, porque Deus sabe do coração, do meu coração, do que eu quero para esse município. Eu não tenho sombra de dúvida que, conquistando o carinho do voto de vocês que estão do outro lado aí, a gente vai conseguir fazer juntos, pode ter certeza, um Guaçuí melhor. Não é não, Zé? Agradecer pelas essas oportunidades que nós temos de estar trabalhando junto aí, fazer uma cidade muito mais feliz, de bem para viver para todos, para os nossos filhos, nossos netos e gerações subsequentes. Com paz e muita luz. É verdade. O povo só clama por misericórdia. Eu até disse, veio outra mensagem aqui, eu não vou deixar de dizer ela. O povo clamava a Deus por um libertador quando sofria na mão do faraó. Então o povo conhecia Deus, mas os libertadores não conhecia. Embora o libertador foi o príncipe lá do rei, né, do Egito, lá o faraó, mas ele ficou 40 anos em Midian. Ele recebeu um chamado pela sarça ardente de Cristo. Deus falou com ele: retorna da onde você veio, liberta o meu povo clama por misericórdia. Então não tem sombra de dúvida que o povo clama sim por misericórdia, por paz, por governantes que vão fazer a diferença. E hoje nós vivemos uma tecnologia, mas naquela época não tinha. E Deus conectou Moisés e Arão no deserto. E os dois caminharam para o Egito. E assim realizou prodígios. Mas o povo não conhecia Moisés, mas conhecia Deus. E o povo seguiu a quem? A Moisés, porque Moisés foi o libertador que Deus enviou para que o povo caminhasse a terra que manasse leite e mel. Mas quem atravessou a missão, cumpriu a missão, foi Josué. Então temos relatos bíblicos de muitos personagens bíblicos. E hoje, quem vive essa história sou eu, Carlos Gouveia, é meu Vícios Henrique, é cada um de nós que temos ainda o avatar material aqui nessa terra. Então nós temos que se posicionar, cada um de nós fazer a nossa parte. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos que estão nos assistindo do outro lado. Um abraço, um forte abraço a cada um de vocês. Todos os nossos vereadores que estão nessa caminhada aí. Amém. Obrigado por tudo. Deus, pátria, família e liberdade. Não deixe para depois. Vote 22. Quando você vai mostrar. A CISG agradece a você que acompanhou mais essa sabatina aos candidatos à Prefeitura Municipal de Iguaçuí. Muito obrigado.